Nos anos 80, Imperatriz, uma cidade vibrante do Maranhão, foi palco de um dos maiores festivais de música do Brasil. Este é o relato de como o FABER, Festival Aberto Balneário Estância do Recreio, tomou forma e se tornou um marco cultural. Muito bem, eu saindo de São Paulo, que eu participei de um grande festival em São Paulo, do qual tirei segundo lugar. Eu vi aquele movimento, as pessoas trabalhando, fazendo aquele grande festival. Eu digo, por que não fazer um festival chegando em Imperatriz? Por que não fazer um grande festival em Imperatriz? Cheguei em Imperatriz fazendo carnaval, em 77, fazendo carnaval, escola de samba. Depois, por que não? Fui diretor do Balneário Estância do Recreio, vi um espaço tão bonito, tão maravilhoso, ao lado do Rio Tocantins, majestoso Rio Tocantins. Por que não relembrar a época de Liverpool, a época dos Beatles, a época das pessoas dos andarilhos que se hospedavam e ficavam à margem dos rios e ficavam tocando violão. Por que não fazer tudo isso aí? Porque a ideia foi essa, de fazer um grande festival às margens do Rio Tocantins, no Balneário Estância do Recreio, onde as pessoas vinham para se acampar. Então essa era a minha ideia, de fazer esse grande festival de música popular, que naquela época se respirava, almoçava, jantava e respirava, dormia MPB. Hoje é diferente. Mas a ideia maior foi essa daqui. Quando nós fizemos esse trabalho, que botamos tudo, que conseguimos a diretoria aprovar, apoiar. Porque o Carlos Lima, na época, não acreditava, porque era um negócio muito grande. Ele estava com aquela visão do Rock in Rio, que estava acontecendo também naquele período. Era coisa muito estrondosa, muito grande. E o Carlos Lima ficou assim, não vamos fazer isso não. Quando o Carlos Lima saiu da diretoria, deixou de ser presidente, passou para a Guiar Baiano, disse, não, eu enxergo isso aqui de outra maneira. Vamos convencer a diretoria e fizemos isso aí. Quando nós resolvemos, sentamos e conseguimos fazer, o Carlos Lima vestiu a camisa, agora eu vou. Agora eu vou também. Foi quando o doutor Fiquene mandou me chamar, lá no gabinete dele, perguntou se estava tudo certo, porque é uma responsabilidade muito grande, ia trazer pessoas de fora para a Imperatriz. Eu digo, tá, se você me der a banda. E o doutor Fiquene simplesmente disse a banda do que é a banda dele. Mas antes disso, o Gilberto Castro, no bar no Senadinho, com o Gilmar Café, nós reunidos lá, e o Gilberto disse, Timóteo, eu tenho uma solução para esse evento. Está chegando Américo de Souza, candidato a senador, talvez para enfrentar o cafeteiro, aquele negócio todo, mas ele é acionista da Varg e vai vir com dinheiro para nos ajudar. O FABER começou como um sonho, uma ideia ousada que enfrentou resistência no início, mas com determinação, esse sonho encontrou o apoio necessário para se transformar em realidade. Encontramos aqui Américo de Souza. Américo de Souza é muito importante a história dele, porque quando ele chegou em Imperatriz para ser candidato a senador pelo Maranhão, e ele morava no Rio Grande do Sul, é acionista da Varg na época, e ele veio para cá. Então através do Gilberto Castro, nós fomos receber no aeroporto, levamos lá para o restaurante Churrascaria Gaúcha, na Bernardo Sayão, que já existia à época. De lá nós viemos para o Hotel Poseidon, onde ele foi despachar e nós acompanhamos tudo. Eu fui pedir ajuda para ele. E ele estava lá comendo um amendoim, toda hora comendo amendoim. Chegou a minha vez de falar com ele. Eu contei toda a história para ele, como seria o nosso grande festival, às beiras do Rio Tocantins, com barraca de camp, com palco, tudo coisa bonita, um local bem aberto. E ele gostou da ideia. Aí ele perguntou, quem é que vocês querem? O que é que vocês querem de mim? Nós queremos que você pague para nós o cantor Zé Geraldo. Aí ele disse, a Melinha não, Elba Ramalho não serve? Eu digo, claro que serve, Elba Ramalho para nós é um prazer. Aí ele falou com o secretário dele, liga para Elba Ramalho para ver se ela tem condição de vir nesse dia. E a data era essa, setembro, né? Outubro. Aí eles simplesmente ligaram lá para ela e disse, não tinha vaga. E ele disse, quanto é esse Zé Geraldo? Eu digo, 25 mil cruzeiros, né? Cruzeiros novos. Aí ele começou comendo a castanha dele, pegava a castanha, botava na boca, conversava com a gente. E da última vez que ele meteu a mão, trouxe o dinheiro da bolsa dele. Trouxe o dinheiro e jogou em cima de mim. Aí eu joguei em cima do Carlos Lima, e o Carlos Lima jogou em cima do Aguiar. Aí pegamos um cartaz, enrolamos o dinheiro no cartaz e fomos comemorar. Quando nós estávamos comemorando lá na Dorival Pereira com a Souza Lima, no posto de lavagem que eu tinha, e comemorando, tomando cerveja, aquela maior alegria, quando passa Edivar Frota. Edivar Frota viu, que era o dono da Brahma na época, ele viu e disse, o que está acontecendo? Estão comemorando o que a vitória que nós conseguimos, o cachê para pagar o Zé Geraldo. Ele disse, o que está faltando? Dinheiro para pagar a Diana Pequeno. Ele disse, eu pago. Foi desse jeito. Foi assim que começou a realização do grande festival, o grande FABER.
Com a ajuda dos dois, a ajuda principal dos dois foi Américo de Souza, através de Gilberto Castro, e seu pai, que era muito amigo de Américo de Souza, o pai de Gilberto Castro era amiguíssimo de Américo de Souza, e através deles nós conseguimos essa grande ajuda. E o Edivar Frota, que já até faleceu também, e deu ajuda a pagar a Diana Pequena. O sucesso do Faber foi construído em equipe, com encontros em bares e lava-jatos, onde ideias surgiam e eram debatidas. Uma verdadeira união de mentes criativas. O nome Faber nasceu em uma conversa despretensiosa no Fusarca, um barzinho que se tornou palco para uma das maiores ideias culturais de Imperatriz. Foi aqui que tinha um barzinho, aqui ainda hoje tem essa porta aqui, a marca da porta, que era um barzinho com o nome Fusarca, do meu amigo Henrique Guimarães. E eu, Neném Bragança, e um outro amigo, que eu não lembro mais quem era, que não era cantor. Esse outro amigo que veio comigo aqui não era cantor. Viemos aqui e falamos para o Henrique Guimarães: Henrique, nós vamos fazer um grande festival dessa magnitude toda. Explicamos para ele onde seria o local, tudo. Ele disse: pode deixar comigo que a gente vai criar o nome. Ele simplesmente depois já ligou para a gente, esteve com a gente dizendo: o nome é Faber, Festival Aberto Balneário Estância do Recreio, criado pelo meu amigo Henrique Guimarães, a sigla Faber. Foi ele que criou a sigla Faber, que nós viemos aqui no bar Fusarca. E nesse bar eu trouxe também a Raimundo Sodré e Duval Souto. Raimundo Sodré e Duval Souto vieram aqui no barzinho, no intervalo de um dia para o outro, que ele se apresentava na sexta-feira, no sábado e domingo, era 3 dias de festa. Eles vieram aqui, tocaram um pouquinho aqui, fizeram amizade com o Henrique Guimarães. O Neném Bragança, juntamente com o Timóteo, foram lá, eu tinha um barzinho na época, chamado Fusarca, ficava ali na 15 de novembro, e eles chegaram um dia lá e falaram assim: nós estamos criando um festival de música lá no Balneário Estância do Recreio. Aí nós queríamos que você criasse uma logomarca, uma sigla, para que a gente pudesse trabalhar em cima disso aí, o festival. Né, que já tinha as promessas de patrocínio, aquela coisa toda que eles me falaram, que vai ter um negócio muito grande, Imperatriz. E aquilo entusiasmou, e não demorou muito tempo para me criar o Faber, que chama-se Festival Aberto do Balneário Estância do Recreio. Então, como o nome ele é parecido, quer dizer, igual ao lápis Faber, né, pegou bastante. Acho que foi mais essa questão do marketing aí que deu essa criatividade para que a marca pudesse crescer, entendeu? E também com as atrações nacionais, aquilo foi chegando no Brasil todo, então foi uma coisa maravilhosa. E eu tenho muito orgulho de ter colaborado, pelo menos com isso, para que o festival acontecesse de uma forma tão grandiosa que foi. Os primeiros festivais foram marcados por entusiasmo e desafios, com grandes nomes da música brasileira subindo ao palco e um público que crescia a cada edição. O Faber foi importante ter as coisas certas na hora certa. Naquele tempo, a gente já vinha produzindo a nossa música autoral. Tinha um grupo que era o Tempo de Barro, que era eu, Neném, Dudu. Tinha um grupo Sol Maior, que era o Dimas, o Raimundo, o Djalma. Tinha um grupo Natureza, que era de Bel, era Zezé, Marcosini. E esses grupos vinham fazendo a sua música autoral. Então chegou o momento do festival e aquilo foi uma vitrine para essa música autoral. E claro que quem ganhar um festival vai ser sempre muito legal. Mas a importância de ter aquele espaço para que a nossa música se projetasse, né, ganhasse, conquistasse o espaço que ela merece, foi grandioso. E para a cidade, eu sempre comento isso, da beleza do evento em si, porque quantas vezes a gente amanhecia o dia, vinha a pé, você nunca teve uma briga, essas coisas, para uma cidade que é considerada violenta, como sempre teve esse karma de cidade violenta, fazer um evento daquela qualidade, trazendo os grandes nomes da música brasileira para o palco, para o nosso meio, para o mesmo ambiente. Então, realmente, foi uma coisa única. Vencer é sempre bom, mas eu acho que eu coloco o evento como uma coisa, porque eu acho que venceu todo mundo porque estava todo mundo lá, toda a rapaziada que estava fazendo a sua música,
teve esse espaço justamente para mostrar essa música, independente de você ser primeiro ou segundo lugar, né? Mas tá aí, tanto que foi um espaço que acabou projetando os nomes da música autoral de Imperatriz, né? Você vê que e tá todo mundo, acho que no mesmo nível aí, né? Independente de ganhar ou não, tá aí. Foi Carlinhos, foi de Bel, foi Neném, foi toda a rapaziada que realmente precisava, e talvez ainda precise ainda, né? Porque esses espaços são sempre importantes para que a nossa música ganhe força, né? Me emociona porque foi num momento certo para artistas como eu, Carlinhos Veloz, Nando Cruz, tantos outros artistas de Imperatriz. Neném Bragança já era para nós uma estrela, tanto que era uma espécie de âncora desse festival, Zeca Tocantins e o Faber. Não me canso de falar do quanto aquele encontro musical foi vital para nossas vidas como artistas. Eu digo isso porque tudo para nós passou a ficar diferente, para nós artistas, passou a ficar diferente a partir daquela aparição de todos nós em 1986, que foi o ano de abertura, né? O primeiro festival em que tivemos o querido parceiro, poeta, multitarefa, talentoso Zeca Tocantins como o vencedor. Então, por onde ando nas entrevistas, sempre volto a esse período que foi fundamental. O Faber foi tão importante que eu e Carlinhos Veloz, por conta dessas aparições, chegamos a fazer a primeira apresentação em rede nacional no show da Xuxa de violão e voz, cavado pelo meu compadre, que era um articulador altamente com poder de persuasão, de convencimento, que era o compadre Luiz Brasília. E, enfim, de lá para cá, desse 1986 para cá, muita água rolou. Eu aproveito o meu depoimento para só dar uma fustigada, e Timóteo, todas as pessoas envolvidas, porque eu tenho certeza que os artistas compositores novos em nossa cidade e região continuam existindo, e seria muito bacana para esses novos artistas se eles tivessem a oportunidade que nós tivemos com essa vitrine que foi o palco do Faber, para dar aí uma alavancada no nosso trabalho artístico. O Faber foi para a Imperatriz, para o Maranhão e para o Brasil um dos maiores e melhores festivais que já aconteceu nesse país. Foi meados dos anos 80 até comecinho dos anos 90, e para mim foi a oportunidade que eu tive logo no início da minha carreira solo, que eu trabalhava em banda de bailes. O primeiro, para mim, foi o melhor, porque foi a grande novidade na época. Então, assim, revelou Carlinhos Veloz, Erasmo de Bel, Zeca Tocantins, Neném Bragança, Luiz Carlos Dias, Zeca Baleiro, que participou algumas vezes, inclusive nem ganhou nenhum Faber, não chegou a ser premiado, só para você ver o nível do festival. O Faber foi um marco na minha vida e na vida dos meus irmãos, que a banda DL, né? A gente foi contratada para ser a banda base daquele festival, e foi uma experiência totalmente nova para nós, porque nós éramos só uma banda de baile. E essa música regional, essa música autoral, que esses artistas, que não era regional, era nível de Brasil, porque o Faber trouxe artistas do Brasil todo. Então, nós éramos a banda que acompanhava todos esses caras aqui. Então, para mim, musicalmente, foi um crescimento muito grande, porque abriu um leque de conhecimento para música que nos levaram mais além, né? E a importância do festival daquele tamanho, um gigante, né, para a cidade na época, que talvez não estava à altura do festival. Mas como a gente tinha aqui pessoas que pensavam muito alto, como o Timóteo, foi possível realizar esse grande sonho. E a importância desse festival para a cidade foi maravilhosa, né? Porque o auge da música popular brasileira, da música regional, e o Faber foi uma vitrine para tudo isso, né? Onde trouxe grandes nomes da nossa região aqui, Neném Bragança,
Zeca Tocantins, Erasmo de Bel, Carlinhos Veloz, todos esses caras alavancaram a carreira deles no Faber, que era uma vitrine para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. E eu, como cantor da banda dela, a gente se sentiu privilegiado em poder participar, né, desse festival tão grandioso, tão maravilhoso que foi o Faber. Na minha vida foi um divisor de águas. Se ele voltasse, eu ia ficar feliz da vida em tê-lo novamente com a gente aqui. Oi, gente, Carlinhos Veloz aqui, para falar do Faber, né? Grande festival, um marco na cultura da música brasileira, né? Do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão. Um festival que se tornou um dos maiores do país e que trouxe gente de toda parte. E um festival que serviu como ferramenta para que eu e tantos outros compositores, músicos, artistas da época se projetassem, né? Tivessem o seu trabalho visto e reconhecido. Então, só lembranças boas, né? Imperatriz, numa época que era marcada por uma história de violência e tudo, tinha essa fama, o Faber veio como uma ferramenta para mudar essa história, e realmente mudou, né? Transformou a Imperatriz como uma referência, transformou numa referência de boa música, né? De grandes compositores, artistas do Maranhão e da música brasileira. Então, só agradecer essa galera toda que suou a camisa naquela época, que se empenhou, Timóteo, Carlinhos Lima, Luiz Brasília, tanta gente. Porra, se eu vou esquecer, vou deixar de falar alguns nomes aqui. Se for citar um por um, vou ser injusto que eu vou esquecer alguém. Mas assim, foi um prêmio, um presente para todos nós, que eu que estava chegando naquela época na cidade, né, fui muito feliz de chegar num momento como aquele, e de ter o meu trabalho reconhecido ali, e ter a minha música projetada para onde ela chegou até hoje, dali, partiu dali, daquela beiradinha do Rio Tocantins ali, do Balneário Estância do Recreio. Então eu sou muito feliz por isso, tenho maior esperança desse festival voltar a acontecer um dia, e quero estar no palco celebrando essa volta com os amigos todos que partiram dali, com os que hão de vir, né? Que hão de surgir nesse novo Faber, que, se Deus quiser, volta a acontecer um dia, beleza? Obrigado, Imperatriz, você está sempre no meu coração, é o meu porto seguro, o meu ponto de partida para toda a minha vida musical, profissional. Só agradecer a todos vocês sempre, tá bom? Beijo no coração, valeu. Organizar um Faber exigia criatividade e logística. Catracas, caravanas e longas filas eram a prova de que o festival se tornara um verdadeiro fenômeno cultural. Toda essa área aqui era destampada, e era um grande, durante a semana era futebol, campo de futebol. E à noite se transformava em local de show, que da população ficava aqui. Aí lá em cima tinha o palco, ele é subterrâneo, tem o dormitório embaixo, o camarim, aliás, embaixo, e em cima é a parte que os artistas se apresentavam, e os concorrentes nos festivais. Embora o Faber tenha chegado ao fim após 5 edições, sua influência permanece viva em Imperatriz. Ele não foi apenas um festival, mas um marco na história da cidade. Eu tenho muita lembrança daquele primeiro Faber, foi coisa de louco ali, coisa que não acontecia na cidade. A gente ficava doido de ver tanta gente mesmo cobrando a gente, bebida, tudo. E o nego correndo para arriba e para baixo, aquela festa tão bonita. Aí foi indo, até que as coisas foram encurtando, aí zerou. E o que me lembra mais era por causa da diversão, que era muito boa, o Timóteo, naquele tempo, todo mundo junto, brincando. Timóteo lá tranquilo, era quem manobrava mais o Graciliano, aquela turma mesmo. Aí por último, o Timóteo findou chorando lá no pé do bar, mas o cara lá batendo violão, mas era o dia. Moraes Moreira. Aí aquilo foi muito gostoso, e o Carlos Lima botou um litro lá de cima de Camparo, aí não, aquilo vamos amanhecer o dia. É muita emoção, porque a gente doou a vida da gente, e a minha vida, a vida dos meus filhos na época, a esposa, se dedicou a esse trabalho aqui chamado Faber. A gente se hospedou dentro do Balneário Estância do Recreio durante uma semana, numa tenda seguida pelos 50 dias, para poder cuidar desse grande festival.
Então é muita emoção rever essas fotografias, rever essa história todinha do que aconteceu no grande evento cultural do Brasil na época. Dentro do Brasil só existia o nosso festival naquele período, desde outubro. Este documentário é uma homenagem a todos que fizeram parte dessa história inesquecível. Este foi um tributo ao Faber, uma celebração da cultura e da música que marcaram a história de Imperatriz. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Faber gigante adormecido, tua força é o grito do oprimido.